Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando o nosso programa semanal, comentário da lição bíblica para jovens, segundo trimestre do ano de 2024. Louvamos a Deus pela sua parceria, agradecemos a Deus pela oportunidade de que Ele nos concede de estarmos juntos todas as semanas para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Já fica aqui o meu apelo e o meu convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, CEADEB TV Oficial, ativa o sininho para receber toda a nossa programação, as notificações, e você que nos ouve pela Rádio Vox 105.9, que Deus te abençoe poderosamente. Convida os teus irmãos da igreja, os teus vizinhos, aumenta o volume do teu rádio, para que mais vidas sejam abençoadas pela programação da Rádio Vox, que tem sido bênção para todos nós. Tá certo? Muito obrigado mesmo, de coração, e já vai divulgando a nossa programação com os nossos irmãos. Estou aqui agora na câmera 2 para agradecer ao nosso pastor Valdomiro, mandando um grande abraço para este homem de Deus que tem sido nosso líder, que tem conduzido a nossa igreja, a nossa convenção com maestria. Deus continue lhe abençoando, estamos orando para que Deus lhe guarde, lhe dê saúde, lhe livre de todo mal, juntamente com a nossa irmã Lourdes, que nós chamamos carinhosamente de nossa pastora, muito embora a gente não consagre mulheres, mas em virtude de estar sempre auxiliando nosso pastor, nossa pastora, e feito um trabalho maravilhoso à frente das mulheres da nossa capital. Pense, irmãos, num grupo abençoado, são essas mulheres aqui da nossa igreja. Tá certo? Um grande abraço para toda a sua família, para os nossos diretores da nossa convenção, para todos os nossos pastores da CEADEB, que Deus continue abençoando grandemente. Já quero deixar aqui o meu convite para você não ficar de fora e se programar para estar conosco de 3 a 6 de julho. Aqui no SECBA nós teremos a nossa convenção, ou a nossa AGO, que é aquela reunião onde os pastores eles se reúnem para tratar de assuntos pertinentes à nossa igreja aqui no estado da Bahia. Lembrando que no dia 3, na quarta noite, no dia 4, a quinta, e o dia 5, a sexta-feira, à noite nós temos culto. E este culto é aberto para toda a igreja. Esteja conosco, participe gratuitamente, e Deus tem usado os seus servos para nos abençoar com palavras poderosas, hinos e louvores abençoados. Tá certo? Deus abençoe. Nós estamos estudando então, gente, a lição de número 12. Essa lição vai ser ministrada, vai ser ensinada, lecionada no dia 23 de junho de 2024. O tema dela é a realidade bíblica do Evangelho na cultura. O texto principal encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, esse texto fala sobre o exército potente que o rei Davi tinha. E está assim, ó: dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. E o resumo da nossa lição: o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus. A nossa aula tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar a importância da cultura para um povo, para uma nação, para uma sociedade. Segundo objetivo, saber que o Evangelho não é contra a ciência. O Evangelho não se opõe à ciência, pelo contrário. Tem momentos em que a ciência apenas confirma o que já está nas páginas da Bíblia Sagrada. E, por fim, ressaltar o poder transformador do Evangelho em todas as culturas. Ok? O nosso texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, o capítulo de número 19, o versículo 11 até o versículo número 20. E diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles.
e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles. E o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. E assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A introdução da nossa lição, que é o ponto de vista do comentarista, está assim escrito: quando se fala a respeito do Evangelho e o seu alcance, é preciso que se observe as transformações que ele gera nas culturas onde chega. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o Evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, as mulheres respeitadas, crianças educadas e pessoas tiveram um rumo em suas vidas. Essa nossa lição está dividida em 3 partes. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a importância da cultura. E esse primeiro tópico vai se subdividir também em 3 subtópicos, né? O primeiro subtópico, o que é cultura. O segundo subtópico, a cultura do Antigo Testamento. E finalizando esse primeiro tópico, na cultura do Novo Testamento, tá bom? Então vamos ver o que é cultura. A cultura engloba assuntos como arte, o conhecimento científico, a língua e as tradições de um povo. Tudo que estiver relacionado com a tradição de uma nação, com a língua, com as tradições, né, daquilo que uma sociedade, que um país, que uma cidade, eles fazem, estão relacionados com a cultura. E nós que somos servos de Deus, embaixadores de Cristo, precisamos entender que a palavra de Deus, ela é capaz de transformar essa cultura, não para pior, mas para melhor. Vejamos, a cultura é repassada dos mais velhos para os mais novos, no lar, no trabalho, na escola, por meio da literatura, da música e outras manifestações sociais, e se ela não for preservada, ela será esquecida. Então, essa cultura, ela é repassada dentro de casa, né, na escola, através de livros que lemos, de músicas, de manifestações populares, sociais. E uma vez que não há preservação, essa cultura pode ser esquecida, ok? Por isso, Deus orientou o povo de Israel a ensinar os seus filhos a sua lei para que eles não a esquecessem. Vamos lembrar desse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 até o versículo número 9, porque aqui tem algo que é interessante nesse texto. Observem que em Deuteronômio, Deus está dizendo para a nação de Israel como eles devem proceder, até porque aqui, essa cultura, era necessário que houvesse essa transferência daquilo que a nação de Israel tinha que fazer, e ela precisava ser de forma oral. Então, no capítulo 6 de Deuteronômio, o versículo 6, ele diz o seguinte:
que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Versículo 9. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Observem que Jesus está orientando a nação de Israel a continuar com a cultura que eles tinham, principalmente no pré-requisito da tradição dos preceitos que foram estabelecidos através de Moisés. Então o Senhor está dizendo, deitado, levantando, no caminho, né? Observe que a mezuzá era uma caixinha que continha trechos aqui de Deuteronômio capítulo 6, em que o judeu, até hoje, ele coloca nos umbrais da porta da casa. Porque segundo a cultura hebreia, eles dizem que saindo de casa para a rua, o último contato tem que ser com a palavra de Deus. E voltando da rua para dentro de casa, o primeiro contato precisa ser com a palavra de Deus. Até hoje eles trazem isso na cultura judaica como uma observância à palavra de Deus. E é isso que nós percebemos aqui, que a cultura da nação de Israel havia uma orientação da parte de Deus para que os pais tivessem o cuidado de repassar para os filhos. Vejamos, a cultura do Antigo Testamento, a família cabia educar os filhos e transmitir as tradições, iniciando-as na fé que caracterizava o povo de Deus e o seu conceito como eterno. E essa é uma ordem de Deus que não pode ser inviabilizada. Há pais que hoje querem terceirizar essa educação dos filhos para os avós, para terceiros, para outras pessoas, eximindo-se, Tiago, da responsabilidade de educar os seus filhos. Então cabia a essa família educar os filhos e transmitir as tradições. Já que havia uma escassez de livros, essa transferência de cultura era feita de forma oral. Havia casos em que a escravidão era corrente, mas também havia pessoas livres que trabalhavam e recebiam salários. Mesmo nesse contexto, onde a nação de Israel tinha a questão da escravidão, os pais não podiam vacilar no tocante à transferência dessa cultura. Em Israel, a família era patriarcal e os pais, para evitar dificuldades de relacionamentos, tinham participação muito ativa na escolha dos cônjuges para os seus filhos. Ou seja, eram os pais que se encarregavam, aqui na câmera 2, Tiago, que se encarregavam de escolher os filhos ou as pessoas que casariam com seus filhos, para que a nação de Israel estivesse casando-se dentro do próprio arraial. Hoje a gente vê filhos de crentes que querem se casar com pessoas estranhas, que não têm a mesma cultura, que não têm o mesmo conhecimento, que não professam a mesma fé. Pode ter certeza que a maioria dos casamentos estarão fadados ao divórcio, estarão fadados ao insucesso, porque estão pegando pessoas para se aliançar que não fazem parte da nossa linhagem. E Deus tinha uma preocupação a ponto dos pais escolherem quem era o noivo para sua filha, quem era a noiva para o seu filho, baseado na palavra de Deus. Então, isso estava muito claro para a nação de Israel. Essa era a cultura do Antigo Testamento. Já a cultura do Novo Testamento, os romanos dominavam militar e administrativamente o mundo conhecido, né? A gente lembra daquela imagem lá, aquela estátua de Nabucodonosor, e os pés que eram parte de ferro e parte de barro, estavam fazendo uma alusão, uma referência para esse governo, que era o governo romano. E de fato eles dominaram
o mundo, a ponto de, em dado momento, eles criarem aquela frase que nós já ouvimos falar: todos os caminhos levam a Roma, porque Roma se colocou em um centro onde fez questão de abrir vários caminhos, várias estradas para todos os lugares do mundo antigo, para que todos se dirigissem a Roma. E é isso que nós estamos vendo aqui. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados, desde que esses concordassem em prestar culto também a César. E foi isso que nós percebemos, e é isso que nós percebemos aqui nas páginas neotestamentárias, né? Era necessário que houvesse um culto para César. Desde que você cultue a César, você tem o direito também de cultuar os seus deuses. E é por isso que em dado momento Jesus diz assim, ó: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, os gregos foram dominados pelos romanos, mas a sua cultura, quanto aos aspectos filosóficos e a língua grega, foram absorvidos pelos dominadores. Observem que a Bíblia Sagrada está escrita em 3 idiomas, né? O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento, diria que 98%, 99% do grego, e uma pequena parte em aramaico. Isso mostra a força que a cultura grega exerceu sobre este mundo antigo, né? Ou esse mundo da igreja primitiva, melhor dizendo, tá certo? Então, Roma consegue dominar a Grécia, mas esse aspecto filosófico e essa língua grega está bem envolvida e inserida dentro do contexto romano. Tá bom? Já no segundo tópico da nossa lição, o Evangelho e a ciência, que vai subdividir em 3 subtópicos: a ciência nos tempos antigos, a ciência em nossos dias e a ciência e a Bíblia. E ainda um quarto subtópico, a arte e a Bíblia. Vejamos então a ciência nos tempos antigos. As pirâmides do Egito e grandes obras literárias são a mostra de que os homens sabiam como aplicar a matemática e usar a escrita. É verdade. O homem, ele foi dotado de uma capacidade extraordinária, e acredita-se que o homem mais inteligente que existe na Terra não chegue nem a usar 10% do seu potencial de inteligência. Imagine isso aqui, irmãos. Não usa nem 10% da sua inteligência. Mas a gente percebe que aqui, biblicamente, Tiago, as pirâmides do Egito, por exemplo, e grandes obras literárias que a gente conhece, são a mostra de que esses homens sabiam como aplicar a matemática, usar a escrita, e isso prova de que Deus capacitou o homem a tal ponto que o homem, diferente dos seres irracionais, o homem consegue usufruir daquilo que Deus lhe deu. Observe que o Templo de Salomão foi construído em 7 anos. Está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, e durou 410 anos até que Nabucodonosor destruiu. E esse Templo de Salomão, irmãos, era uma das 7 obras, né? Ou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tamanha era a perfeição. Deus, quando deu a planta do templo para Davi, ele mostrou como deveria ser esse templo. Davi não podendo construir, Deus mandou que Salomão, seu filho, fizesse. Deus, portanto, dotou os homens com inteligência para que fizessem grandes feitos. Então, nós entendemos, Tiago, que quem capacita o homem é Deus. Quem dá ao homem essa sabedoria é o próprio Deus. Deus não se opõe à ciência. E a ciência dos tempos antigos só comprovam que Deus é poderoso. Deixa eu ver se eu acho o texto que tem aqui em Gênesis, que fala sobre Tubal-Caim, sobre aquilo que os filhos, né, os filhos de Noé já faziam a respeito de instrumentos de corda. Né? Deixe-me ver aqui se eu acho esse texto. O Senhor disse a Caim, capítulo, os descendentes de Caim.
Deixa eu ver, deve ser isso aqui. Lameque. Pronto, aqui. Gênesis, capítulo de número 4, versículo número 19. E Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. E Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Observe, irmãos, aqui nós já temos, desde a antiguidade, alguém que já sabia tocar, alguém que já sabia usar instrumentos de corda. Olha que coisa interessante. Ó, Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Além de tocar instrumentos de corda, ainda tocavam instrumentos de sopro. E isso não é de agora, isso é ciência dos tempos antigos. E ainda Zilá também deu luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Observe, irmãos, que desde a antiguidade, a ciência, né, a habilidade, o conhecimento já estava intrínsecos às pessoas. E quem foi que fez isso? Foi o próprio Deus, tá certo? Deus, portanto, dotou, continua dotando os homens com inteligência para fazer grandes feitos. A propósito, você já agradeceu a Deus pela sabedoria, pela habilidade que Ele te deu, por esse dom natural de cantar, de pregar, esse dom, essa habilidade para fazer o teu trabalho, para desenvolver aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Agradeça a Ele. Só um Deus poderoso faz isso. O segundo subtópico, a ciência em nossos dias, com o método científico. As experiências científicas passaram a ser testadas repetidamente e chegando aos mesmos resultados. No modelo científico, do conhecimento científico, são feitas hipóteses, análises, observações, e essa repetição, essas experiências, elas sendo feitas repetidamente, isso vai chegar aos resultados, e isso mostra o como a ciência tem se desenvolvido nos nossos dias, que o digam as vacinas, os remédios, isso são resultados de análises e de experiências provocadas pelo conhecimento científico. Para eles, tudo que existe é matéria. Deus não existe, milagres não são possíveis. E que se uma experiência não puder ser explicada pela ciência, ela não pode ser aceita como válida. Hoje, nós estamos vivendo de um contexto em que a ciência tem avançado tanto, em que algumas pessoas estão dizendo que tudo que existe é matéria. E que se não tem como se fazer experimentos, e nesse caso Deus não tem como ser experimentado em laboratório, para essas pessoas é impossível que haja milagres e ao mesmo tempo que haja Deus. E se essa experiência não pode ser explicada pela ciência, então ela não pode ser como válida. Porém, quando eu falo de milagres, o milagre foge da ótica humana, foge da perspectiva humana, foge também, Tiago, da possibilidade de ser explicado. Milagre não se explica, milagre se vive. E é isso que os homens carnais não conseguem compreender. Ora, se tudo é matéria e Deus não é matéria, como eles gostariam que fosse, então eles acreditam que o milagre também não pode ser aceito. Mas nós, que cremos num Deus que fez os céus, que fez a terra, que nos criou, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. A ciência, a Bíblia, a palavra de Deus não é um livro de curiosidades, nem tem por objetivo se colocar como um manual científico. Há quem queira olhar para a Bíblia olhando o livro, ou a Bíblia como um livro de curiosidades, e não é. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não depende da avaliação da ciência humana ou do método científico para ser o livro de Deus. A Bíblia não precisa ser ratificada por experimentos. A Bíblia, Tiago, não precisa ser ratificada por análises feitas em laboratórios. É bem verdade que
o que está na Bíblia Sagrada comprova muito das experiências que são feitas. Todos sabem que Isaac Newton, por exemplo, tinha 80% dos seus postulados, daquilo que ele acreditava, baseado na Bíblia Sagrada. Porém, há quem queira fazer análise da Bíblia para comprovar a Bíblia. A Bíblia não precisa de análise. Ela já é a palavra de Deus. A ciência não tem resposta para todas as coisas, pois ela é limitada. De fato, a ciência não consegue explicar. A ciência tem coisas que ela não consegue trazer a informação, mas a Bíblia nos traz. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por ela estar em constante mudança, a ciência não pode ser tida como um validador para a fé cristã. Observe que os postulados científicos, teóricos, filosóficos, volta e meia está passando por reformulações. Diferente da Bíblia, a palavra de Deus foi, é e continuará sendo verdade absoluta. Diferente daquilo que a ciência procura definir ou ser um validador para a fé cristã. Por que ela não pode ser? Porque ela está em mudança. A ciência não explica a salvação de um pecador ou o poder que a oração de um justo tem diante de Deus. A ciência não consegue explicar como é que alguém que outrora estava na sarjeta, dependente de bebidas alcoólicas, usuário de drogas, que vivia no mundo da marginalidade, de repente faz uma aliança com Deus. Ela não consegue explicar. Mas nós conseguimos, porque isso é o poder de Deus. Isso é o que a palavra de Deus faz na vida do homem e da mulher que aceita a Jesus como Salvador. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. E, por fim, a arte e a Bíblia. Uma das manifestações culturais mais impressionantes é a arte. Verdade. Um quadro, uma música, uma dança, uma apresentação, um teatro. São artes maravilhosas. Esculturas não eram aceitas entre os hebreus, ainda que fosse uma arte, eram representações da idolatria, algo que Deus sempre condenou. Ora, Deus nunca aceitou que a sua glória fosse dividida com ninguém. Essa era uma das razões pelas quais os hebreus não aceitavam e não podiam aceitar as esculturas entre eles, até para que não houvesse uma idolatria dessas imagens de escultura. O próprio Deus proibiu. Ele mesmo proibiu os hebreus de tentarem simbolizá-lo por meio de gravuras das escrituras ou esculturas. Isso está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4, até o versículo de número 6. Vamos ler esse texto para os irmãos perceberem a preocupação que Deus tinha com as imagens de escultura que algumas pessoas hoje ainda querem implantar dentro da igreja. O capítulo 20 de Êxodo, o versículo 4, o versículo 6 está assim escrito: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados, de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Olha para isso aqui, irmãos. O próprio Deus proibindo a nação de Israel de se curvar diante de imagens e esculturas. Foi por isso que Ananias, Misael e Azarias não aceitaram, não compactuaram em adorar aquela imagem que fora erigida por Nabucodonosor. Então, tratando-se de arte, o próprio Deus, ele não permite que nós adoremos ou nos curvemos a imagem de escultura. Deus tem prazer naquilo que é belo, e a própria santidade de Deus é qualificada como bela. Nós não precisamos nos curvar diante de imagens, diante de santos.
Nós precisamos apenas reconhecer a soberania e o poder do Deus Todo-Poderoso. Vejamos então a nossa terceira e última parte da lição, Tiago. Uma cultura transformada pelo Evangelho. Vai ter agora aquele coffee break, Tiago? Pronto. Então, Tiago vai nos trazer agora aquele cafezinho. Enquanto isso, irmãos, nós queremos uma vez mais lembrar os nossos professores da nossa conferência de Escola Bíblica Dominical, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a data em que ela vai acontecer, porque nós não podemos ficar de fora. Nós precisamos estar participando desse evento, que é um evento maravilhoso, né? Que nos traz conhecimento, que podemos aprender. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui. O nosso evento, irmãos, vai acontecer de 28 a 31 de agosto, agora de 2024, a 37ª COED, que é Conferência de Escola Bíblica Dominical. E você que quiser participar, se inscreva, tá? Vai ter um custo de R$ 150 reais, e esse custo, irmãos, esse valor é para custear as despesas relacionadas com esse evento de grande importância para todo professor. Você não pode ficar de fora, se programa, tá certo? A data vai ser de 28 a 31 de agosto, aqui no SECBA, em Salvador. Tá bom, amados? Aguardamos os irmãos para esse evento maravilhoso. E você que está nos assistindo, queremos agradecer a Deus pela tua vida. Não deu, né, Tiago? Não tem problema não. Deixa quieto. Queremos agradecer a Deus pela sua vida. Continue compartilhando a nossa programação da CEADEB TV oficial e esteja conosco em oração, pedindo a Deus para que continue guardando a sua igreja, o seu povo, a nossa convenção, a nossa Rádio Vox 105.9 e a CEADEB TV oficial. Tá certo? Vamos lá então? Vamos para o último tópico da nossa lição. Nesse último tópico, nós falaremos sobre uma cultura transformada pelo Evangelho. O Evangelho, de fato... Vem cá, Vaso, traz aí. Aqui tá meu filho, ó, irmão, para quem não conhece, tá nos bastidores, Tiagão aqui, ó. Que benção. Dá parte pro irmão, hein, Vaso? Pode ser, vô. Tudo bom? A próxima aula você vai comentar comigo, Vaso. Eita, glória. Pois é, irmãos, continua orando pelo Tiago, tá bom? Tiago, Laurinha, minha filha, Deus abençoe grandemente a minha família, tá? Minha esposa, um beijo para minha esposa, irmã Deise, tá certo? Vamos lá, Tiago. Vamos para a última parte da nossa lição, que está dividida em 3 subtópicos: um evangelho transformador, na família e, por fim, na sociedade. Vejamos então o evangelho transformador. É notório que o evangelho tem realizado grandes e profundas mudanças na cultura à nossa volta. É verdade. Por exemplo, um missionário que sai daqui e vai fazer missões transculturais na África. A África, irmãos, alguns países têm uma cultura muito machista, onde as mulheres não têm importância. Em alguns casos, até a permissão da poligamia. Esse missionário que chega numa cultura como essa, ele não compactua com esses ensinamentos. Então, biblicamente, ele vai ensinar aqueles cidadãos de que a Bíblia orienta que o homem tenha uma só esposa, que a mulher tenha um só esposo. Sendo assim, isso é prova de que o Evangelho gera grandes e profundas mudanças a essa cultura. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele está querendo ver o Senhor, e a Bíblia diz que ele sobe um sicômoro. E quando ele está lá, que Jesus o encontra, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele desce e de imediato diz: Senhor, eu quero te dizer que se eu defraudei alguém, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais. E ainda estou disposto a dividir metade dos meus bens com os pobres. Isso mostra, isso comprova que todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador e que têm um encontro pessoal com Ele, muda as suas ações, muda aquilo que faziam. E eu lembro-lhes que a salvação está ligada a 2 palavras
gregas que ficam muito claro o que é a salvação. A primeira é metanel ou metanoia, que é mudança de vida ou mudança de pensamento. Por isso que a Bíblia diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso mostra que salvação é metanoia, é mudança de mente. Mas tem outra palavra também grega que fala sobre mudança de postura, que é a palavra epistrefo. Essa palavra dá a ideia de mudança de rumo. É mais ou menos isso. Alguém que estava caminhando para o inferno, caminhando para agradar o diabo, ele ouve a palavra de Deus e ele dá um giro de 360 graus. Ele vira agora as costas para o diabo, para o inferno, e começa a focar em Cristo, uma nova criatura, o nosso alvo. Isso é o que está relacionado com a salvação. É impossível alguém que foi alcançado pela graça e que foi salvo pelo seu Salvador Jesus Cristo continuar com as velhas práticas. Ele muda automaticamente de postura. Tomemos como exemplo Zaqueu, Nicodemos, Paulo. Todos esses homens tiveram as suas vidas transformadas. Que o diga o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, que era alguém que se opunha ferozmente à obra de Deus, mas que um dia teve encontro pessoal com Jesus Cristo. Glória seja dada a ele. E automaticamente ele passou a ser transformado pelo Evangelho. Vamos lá. Na família, um dos ambientes onde a fé cristã tem demonstrado o poder de Deus é na família. Exatamente. Uma casa em que não conhecia Deus, que vivia em guerra, que vivia em confusão, no momento em que aceita Cristo como Salvador, eles vão poder perceber o quanto é importante e o quanto é bom servir ao Deus Todo-Poderoso. O Evangelho torna os pais mais responsáveis na criação dos filhos e os cônjuges mais conscientes no tocante ao amor e ao respeito. Quantos lares estavam desmoronados, destruídos, mas tiveram um encontro com Cristo e automaticamente isso mudou. Os cônjuges tiveram essa consciência no tocante ao amor, ao respeito, à consideração, né? Além disso, os filhos criados no temor do Senhor têm a consciência da vida eterna e que precisam respeitar seus pais para também agradarem a Deus. Por quê? Porque existe um princípio bíblico e Deus não inviabiliza princípios. Honra o teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento, está escrito. E todo aquele que é servo do Senhor e todo aquele que é filho, criado no temor do Senhor, vai ter essa consciência. Observe agora na sociedade, a sociedade é abençoada pelo Evangelho e seus efeitos na vida de quem recebe a Jesus. Eu observo isso muito claramente, irmãos, sobre esse benefício para a sociedade, que a gente que tem a possibilidade e a oportunidade de estar nos presídios da nossa capital pregando a palavra, pessoas que chegaram ali, que eram pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de mudança, que já estavam, inclusive, entregues às paixões deste mundo, mas ouviram a palavra de Deus e se arrependeram dos seus pecados, dos seus delitos e tornam-se novas criaturas. Um dia desses estávamos com uma irmã que faz o trabalho conosco ali no cárcere, contando o quanto Deus transformou a sua vida. Ela, filha de crente, se jogou no mundo, se tornou lésbica. Depois, além disso, ela passou a se envolver com drogas, né? Passou a prostituir-se, começou a usar crack. E quando ela estava lá no fundo do poço, Jesus foi lá e resgatou ela com mãos fortes e poderosas. Aleluias! Ou seja, quem era um perigo para a sociedade agora passa a ser nova criatura. Pessoas iracundas tiveram seu comportamento mudado pelo Espírito Santo, se tornaram amáveis até com seus opositores. Isso mesmo. Pessoas que não conseguiam perdoar, pessoas que tinham uma mágoa muito grande. E eu já quero te informar, você que não consegue liberar o perdão e continua com essa mágoa, cuidado. Ela pode ser desencadeadora de doenças como câncer.
Hoje já existem estudos que comprovam que as pessoas que são iracundas, que não perdoam, elas tendem a desenvolver um câncer. Ora, o próprio Jesus disse ao Senhor, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Não se esqueça, tá? Essas pessoas que são assim iracundas, a partir do momento que aceitam a Cristo, elas precisam demonstrar agora um novo comportamento em Cristo Jesus. E observe, irmãos, que a EBD, que nasceu como iniciativa do jornalista Robert Rakes, pois ele via que algumas crianças estavam cometendo delitos lá na Inglaterra, então ele vai resolver levá-las para a igreja e ensiná-las nas Sagradas Escrituras e outras disciplinas. Isso mostra o benefício do Evangelho para a sociedade. E eu me preocupo quando eu vejo algum agente público que desvaloriza o Evangelho. Mas o Evangelho tem sido um norteador para essas pessoas, como essas crianças da Inglaterra, que estavam cometendo pequenos delitos. A igreja tem prestado serviços relevantes para essa sociedade. Que Deus continue abençoando o papel da igreja, o papel dos filhos de Deus e dos servos do Senhor. Chegamos então ao final de mais uma lição e a conclusão está assim: o Evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado e que por isso o homem tende a deixar Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado ou para o avanço que desejam fazer do futuro, ou obrigue a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu poder. Sem o Evangelho seria impossível. Temos uma sociedade melhor, pois a Bíblia nos assegura: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta o homem do vício do álcool, do vício das drogas, do vício dos delitos e o tornam homens sociáveis para viver em sociedade. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula. Se Cristo não voltar para buscar a sua igreja amada, nos vemos na próxima semana. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.